Shalom, meus irmãos, meu nome é Cristiano. Esse canal é voltado aos princípios e valores judaicos, com base na palavra do Eterno. E se você ficar até o final, você vai compreender, você vai ser abençoado pela palavra do Eterno. Assim como eu faço toda semana, né? A gente posta toda semana, né? Eu estou postando um vídeo no YouTube com estudo judaico, né? Com a porção semanal, com as paraxá semanal. Assim como o povo de Israel vem estudando a Bíblia, né? Desde ali a virada do ano judaico, do ano novo judaico, que foi ali no dia 22 de setembro, e aí até o dia que terminou ali a Simchat Torá, que foi depois de Sukkot, da festa das cabanas, e ali eles começaram o estudo, que eles terminam o estudo da Torá, como eu falei nos vídeos anteriores. É muito importante que vocês venham assistir os vídeos anteriores, para compreender melhor, para entender melhor o objetivo desse canal. E você vai ser de uma forma mais clara, né? Você vai entender mais, de uma forma melhor, o objetivo desse canal. Então é importante que você venha assistir os vídeos anteriores, né? E você venha ficar até o final para entender, para compreender a porção semanal, que Deus tem uma palavra para você através desse estudo. E eu quero que você creia nessa palavra, que quando terminar essa porção você vai ser muito abençoado, sua vida vai ser transformada. Então desde já, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, se inscreva no canal. Eu estou num propósito aí de oração, né? Deus tem abençoado tremendamente, abundantemente nossas vidas. E eu me propus a orar 3 vezes ao dia para todos aqueles que se inscreveram no canal. Porque eu falo, quando se inscreve no canal, você automaticamente, né, espiritualmente, você está deixando seu nome, né? Você está deixando seu nome ali para mim estar orando por vocês, assim como eu venho orando pelos inscritos, né? Como eu já estou orando, já estou fazendo minha parte, já estou cumprindo com esse propósito. E eu peço a todos vocês, né, que venham se inscrever no canal para participar desse propósito. Quando vocês se inscrevem no canal, vocês estão sendo abençoados através desse propósito, 3 vezes ao dia de oração, né? Uma bênção de Deus. E eu me propus a fazer isso porque Deus é maravilhoso. Eu tenho orado, eu tenho clamado na vida das pessoas e Deus tem mostrado o livramento, Deus tem dado a resposta. E Deus colocou no meu coração, né, para mim fazer isso. Eu quero fazer com muito amor, com muita alegria no coração. Então se inscreva no canal para você estar participando desse propósito de oração 3 vezes ao dia para abençoar a sua vida. Se tiver um pedido específico, deixa nos comentários. De repente você quer uma oração por um parente, né? Uma pessoa que está precisando, uma pessoa que está enferma. Então deixa aí nos comentários, né? Um comentário também, uma pergunta, né? Então deixa o seu like, se inscreva para participar, se inscreva no canal, né? Porque é de coração. E eu tenho feito isso com muito amor, com muita alegria no coração. Então peço a todos vocês que venham se inscrever e compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Eterno. E eu peço a todos vocês, né, que venham acompanhar aí no YouTube o canal Congregação Israelita Beit Shalom, Rabino Yosef Baruch, sempre eu venho falando, né, esses canais todos judeus messiânicos, um testemunho de Yeshua Jesus Cristo. E vocês vão aprender abundantemente, né, através desses canais, uma bênção de Deus. E também o Ministério Ensinando de Sião, né, um ministério abençoado, né, o Rabino ali, Mateus Ondona, uma bênção de Deus. Então, com muita alegria no coração, meus amigos, vamos começar a porção semanal. A porção semanal tem o nome dessa semana, Shae Sará, que quer dizer a vida de Sara. Então, uma bênção de Deus, dando continuidade da porção semanal passada, né? E nós vamos ler hoje, a partir do capítulo 23 de Gênesis, até, vocês podem estar lendo aí durante a semana, até o final de semana, Gênesis capítulo 25 até o verso 18. Então começa em Gênesis capítulo 23 e vocês podem estar lendo aí durante a semana até o capítulo 25, até o versículo 18 ali, né? Então a gente vai fazer um resumo, né? Claro que vai ser um resumo, porque discorrer um pouco aqui do texto, porque é muita informação, né? Muito conteúdo, e para o vídeo não ficar grande a gente vai fazer esse resumo para vocês serem abençoados através da palavra do Eterno. E assim como em concordância, né, com os judeus, o povo de Israel estuda a Bíblia, estuda a palavra do Eterno anualmente.
Eles terminam a porção semanal, depois volta tudo para Gênesis, Bereshit. E ali eles começam tudo de novo, a porção semanal, né, as paraxá. E é importante porque, por isso que o povo de Israel é um povo abençoado, porque de fato eles lêem a palavra do Eterno, eles semanalmente, eles têm ali as paraxá, toda semana eles leem, eles compreendem a palavra do Eterno. E eu abri esse canal para a gente estar nesse mesmo entendimento, com o objetivo de abençoar a sua vida, com o objetivo de nós juntos, né, crescer espiritualmente, entendendo a palavra do Eterno. Né? Talvez você não tenha tempo, mas você está no seu trabalho e trabalha, né, corrido. Mas eu peço a você, tira um tempinho para assistir esse vídeo, porque tem muita informação. Eu garanto para você que quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai ser muito abençoado pela palavra do Eterno. Então a gente vai começar a ler, né, Gênesis capítulo 23, e o verso 1 em diante, para ir compreendendo. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então, no primeiro versículo do capítulo 23 de Gênesis, a gente vê muito bem aqui que o texto especifica, né? Se você for olhar a tradução do hebraico para o português, né, a tradução original, está escrito que foi 100 anos, né? E Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Então já tem uma tradução que no hebraico, que ela tem um significado, né? Quando o autor, né, Moisés, escreve ali especificando no hebraico ali essas palavras, colocando separadamente os anos, significa que Sara viveu plenamente os seus dias enquanto ela viveu nessa terra. Ela viveu plenamente os dias, seja os dias bons e os dias maus. Sara, ela viveu plenamente, né, os dias de vitória, os dias de conquista. E também ela viveu plenamente os dias de frustrações, né? Ela viveu plenamente os dias de decepções, de angústia. Mas por que é entendido dessa forma? Porque às vezes, quando a pessoa ela tem um chamado de Deus, quando a pessoa ela reconhece que Deus está na vida dela, não significa que a pessoa não vai passar por dificuldade, né? Não vai passar ali por frustrações, algumas decepções. Mas o que diferenciou, né, quando o texto coloca ali separadamente ali do hebraico ali, 100 anos, 20 anos e 7 anos, significa a plenitude dos seus dias. Significa que quando a pessoa tem um encontro com Deus, a pessoa ela tem uma vida plena, porque embora muitas coisas não saiam como você quer, talvez no seu dia a dia, né, algumas coisas ali não vem dando certo. Então ali são os dias que você reconhece que está passando por aquilo ali, mas Deus está no controle. E em breve esses momentos, né, essas fases, essa decepção, esse momento de dificuldade, ele vai passar na sua vida, né? Assim como Sara compreendeu isso. E ela não murmurou, né? Ela não abriu mão do seu propósito, junto ali com Abraão, né? Que passou a chamar Abraão. Então, ela acreditou, ela reconheceu que, veja bem, Sara veio dar à luz a Isaac. Sara tinha 90 anos. Né? Então ela passou muito tempo ali lamentando, né, os momentos ali de tristeza, né? Toda mulher, ela quer ter um filho, ela quer ter uma família, né? E Sara, ela conviveu com isso muitos anos. E ali, como o texto vai dizer, né, vem dizendo para nós através da exposição semanal, peregrinou muitos anos com Abraão. Teve muita fé em Deus, né, meus irmãos? A verdade é essa, que Sara foi uma mulher que, abençoada, não abriu mão do seu propósito, reconheceu os dias maus, os dias que ela conviveu ali, com decepções, algumas frustrações, mas ela viveu plenamente, mesmo vivendo esses dias, ela foi plena, porque ela sabia que tinha um propósito. Ela sabia que tinha um objetivo a ser alcançado, ela sabia que tinha uma meta, né? Porque ela não abriu mão disso, dos princípios e valores que o Eterno passou, né, para Abraão e na vida dela. Então isso é uma lição muito boa para todos nós, porque quando a gente entende, né, quando você reconhece que Deus é que cuida de tudo, Deus é que está com você nos seus dias, quando você reconhece que tem um chamado do Eterno,
você entende que você passa a olhar as coisas, na verdade, você começa a viver nesse mundo com um bom olhar, né? Você passa a viver, você passa a enxergar as coisas com um bom olhar. Mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos de tristeza, você tem aquele bom olhar, porque em tudo Deus tem um propósito. E assim como o povo de Israel, o povo judeu, né, eles têm uma expressão que eles usam muito quando acontece alguma coisa indesejada, né, alguma situação indesejada na vida deles, no dia a dia, ou que seja um projeto, ou que seja uma notícia, ou que seja vai uma viagem, alguma coisa dá errado, alguma coisa do tipo. Eles têm uma expressão, na verdade, né, que eles usam, muito profética, que eles dizem Ganzu Leitová, que quer dizer tudo é para o bem, né? Isso também é para o bem. Então é muito interessante, porque quando você declara, quando você fala algo positivo, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de uma notícia, um problema de saúde, uma enfermidade, né? Talvez você está sendo injustiçado, né? Então você passa, quando você declara que tudo é para o bem, que tudo Deus está no controle, o Eterno ele vai ouvir, o mundo espiritual, né? O universo ele vai entender e ele vai te abençoar, o Eterno vai te abençoar através da sua palavra, que você está declarando, né? A sua palavra ela é como se fosse um contrato. Quando você fala que Deus vai te abençoar, que Deus é com você, né? Quando você fala Deus é comigo, você está assinando um contrato espiritual no mundo espiritual e você está decretando que não aceita aquela situação, né? Aquele momento difícil. Você está decretando que não aceita a derrota na vida sua e você coloca na mão de Deus, na mão do Criador, e o universo vai entender e ele vai ver o desejo do seu coração e Deus, o Eterno, né? O Senhor dos Exércitos, ele vai te abençoar. Então, quando você passa a conhecer o Salvador, o Redentor, Yeshua Jesus, sua vida ela começa a andar de uma forma diferente, né? Sua vida começa a andar com um novo rumo, com um novo propósito. Você entende que em tudo Deus tem um propósito na sua vida, né? E Sara, ela entendeu isso. Sara foi uma pessoa que ela não abriu mão do seu propósito, ela compreendeu, ela quis dar o seu melhor, né, no cumprimento das promessas, né, ajudar Abraão ali no cumprimento das promessas. E ela foi uma pessoa temente a Deus. Ela não abriu mão do seu propósito, viveu seus dias, passou por um momento difícil, né, seus dias maus ali, né, teve suas frustrações, mas também ela acreditou que dias melhores iam vir, né, na vida dela. E chegou o momento. E Sara foi uma mulher, uma pessoa vencedora na vida, né? Ela teve Isaac, né, na sua velhice ali, a Bíblia diz que foi aos 90 anos. E foi uma pessoa abençoada, né? Que foi a mãe ali do patriarca Isaac, a esposa de Abraão. Então a gente vai ler o verso 2 do capítulo 23 de Gênesis, né? Nós lemos aqui o versículo 1 do capítulo 23, agora é o 2, para dar continuidade, né? E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então esse texto, e chorar por ela, em hebraico, eu fui ver em hebraico no texto original e a tradução, Moisés, quando escreveu a Torá, né, o Pentateuco ali, é a palavra do Eterno, né? Então Moisés, nesse momento, ele coloca esse trecho aqui da palavra do Eterno, da Torá, ele coloca bem pequenininho essas letras. Justamente, né, nossos sábios ensinam, explica que, né, os entendimentos ali dessas palavras, que esse entendimento é justamente que Abraão ele não ficou muito tempo ali, o seu pranto não demorou muito tempo ali pranteando Sara, né? Ele ficou ali, ele pranteou, ele chorou, ele reconheceu, né, que Sara foi uma grande mulher na vida de Abraão. E ele entendeu, justamente através desse propósito, que Sara ela tinha entendido na vida dela, que ela viveu plenamente os seus dias. E Abraão entendeu isso, né, passou por muita coisa junto, peregrinou junto ali na terra de Canaã, teve muitas dificuldades, né, muitas situações ali que ela, né, ajudou Abraão muito,
Sara foi uma pessoa que ajudou Abraão demais nessa terra, né? Enquanto viveu ali com ele e peregrinou junto com ele. Um dos momentos foi um momento que ele chega, né? Até Abimeleque, e lá ele tem a própria vida e ele fala que Sara é sua irmã. Então eles passaram por muita coisa ali junto, e muitas situações, né, no Egito. Foram situações que eles passaram junto ali. E o Senhor, o eterno Deus, ele abençoou a vida deles. Então Abraão, ele compreendeu tudo isso. E a palavra do Eterno vai dizer mais na frente que Abraão, ele se levanta, né? Abraão se levanta porque ele entendeu um propósito, ele tinha um propósito a ser seguido. O seu filho Isaac já estava ali beirando os 40 anos, né? E não tinha se casado, e a promessa, né, no texto capítulo bem antes, bem anterior, quando Deus fala ali, faz a promessa para Abraão, né? Que a sua descendência seria como a areia do mar e a estrela do céu. Então ele sabia que tinha um propósito a seguir. Então Abraão entendeu que Sara viveu plenamente os seus dias. E ele se levanta, o texto, nós vamos ler aqui o verso 3, e ele se levanta, né, para fazer o que tem que ser feito. E Abraão, ele segue aqui no verso 3, depois se levantou Abraão diante de sua morte, e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte de diante da minha face. Então aqui nesse trecho, do verso 3 do verso 4, fala justamente que Abraão, ele se levantou, ele pranteou por Sara ali, como eu expliquei, e a palavra diz chorar por ela, e não demorou muito ali, e ele foi falar com os filhos de Et, né? Uma terra, né? Um lugar, um local para que ele viesse a comprar. O texto vai dizer mais na frente que Abraão quer comprar para sepultar Sara, né? A sua mulher, a sua esposa. Então Abraão se levanta diante daquela situação, porque veja bem, né? Abraão já era uma pessoa avançada em idade, né? Assim como Sara após ter falecido ali. E ele, mesmo assim, ele entendeu que tem um propósito. Ele não ficou olhando para trás, ele não ficou... Quando a palavra, o texto vai dizer em hebraico que se levantou, significa que ele tomou uma atitude, né? Por isso que é muito bom a tradução. Às vezes eu estudo ali, eu pesquiso algumas traduções em hebraico, né? Vai algum tempo, mas eu faço com muito amor, porque é muito interessante, né, quando a gente entende a palavra do Eterno, na linguagem, né, e na tradução original, que não foi moldada, né, que não foi modificada. Então você tem ao pé da letra um entendimento mais claro da palavra do Eterno, e você passa a compreender de uma forma mais clara. Então Abraão chorou por ela ali, mas como o texto diz, né, que ele não ficou muito tempo ali, e ele começou a seguir a vida dele. Ele não ficou olhando para trás, para a dificuldade, que na verdade nos dias de hoje, quando a gente passa por algum momento de dificuldade, né, alguma decepção, de repente, alguma situação difícil na vida da gente, muitas pessoas às vezes querem permanecer ali no passado e investem em tratamento e tal, e quando na verdade muitos tratamentos vai voltar a pessoa para o passado, e você tem que reconhecer seu passado, e quando na verdade você tem que olhar para o futuro. Você tem que se livrar desses traumas, dessas coisas que vêm atrapalhando você, desse passado que vem interrompendo, né? Que na verdade o passado interrompe a vida da pessoa. E você tem que entender que a sua vida segue, né? Sua vida ela tem um objetivo. Você tem que entender que Deus te criou para um propósito nessa terra. Ora a Deus, para Deus mostrar para você o seu propósito, a sua missão nessa terra. Porque foi para isso que Deus criou. Deus criou eu e você, não só para pagar conta, para pagar boleto o tempo todo, viver o resto da vida, né? Imagina só, né? Deus colocar a gente no mundo, colocar a gente nessa terra, e nós passar o tempo todo só preocupado, dia após dia, angustiado, pagando conta, tem que pagar conta. E não é só isso, né? Tem um objetivo, você tem que entender que você tem nossos sábios dizem que cada pessoa, cada ser humano, ela tem uma fagulha divina. Você tem uma centelha divina de Deus na vida sua. Eu quero até fazer um vídeo mais na frente ali, né, sobre a alma, né, sobre como é a alma da pessoa, a alma do nosso que o Eterno criou.
na nossa vida. Que existem os 5 níveis da alma. Então eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque você passa a compreender melhor o seu propósito de vida. Você agradece a Deus, mas você vai enxergar o propósito de Deus, que Deus quer que você faça nessa terra. E o propósito não é ser um super-herói, ninguém está falando disso. Mas é um propósito de você enxergar que o Criador, Ele está no controle de tudo. E Ele quer te usar, Ele quer ver em você uma ferramenta, né? Na verdade, Deus criou a gente para um propósito de ajudar o próximo. Por isso que tem quando Deus fala, né, o Senhor Jesus diz ali, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o propósito. Né? Quando você ama o seu próximo, quando você enxerga o seu próximo, você está reconhecendo a Deus, você está reconhecendo Deus na pessoa. Você está amando a Deus, amando o teu próximo. Né? E como eu sempre falo, às vezes você ajuda uma pessoa que está passando por uma situação difícil, né? Um vizinho, de repente tem uma pessoa na rua, de repente tem um bar, tem uma instituição de caridade, né? De repente tem uma instituição aí na sua cidade, né? Eu sempre falo, um orfanato, né? A casa dos idosos. Então você tem um meio ali de ajudar as pessoas, você tem um meio ali de compreender, você tem um meio de ir lá dar uma ajuda, você tem como você se esforçar, dar um suporte para essas pessoas, uma palavra, a própria palavra do Eterno diz, né? Dar uma palavra, você ir lá conversar com essas pessoas, você levar uma ajuda. Então isso é muito importante. O Eterno, ele pede isso na nossa vida, nosso propósito é isso. E não é só viver dia após dia angustiado para pagar conta, preocupado com conta, dívida. Não, que você venha fazer isso, mas não viver só em favor disso. Talvez esse é o momento mais importante dessa paraxá, dessa porção semanal. Que talvez você se encontre aí desanimado, talvez você se encontre aí abatido. Né? Então creia nas promessas do Eterno. Creia, mas levante-se. Né? Vai em frente, enfrenta a vida, né? Encara a vida que Deus deu para você. Descubra o seu propósito, né? Descobre o seu propósito e vá firme. Não se deixe abater, né? Por dias ruins, por dias que talvez você vai ter algumas decepções, mas isso não é o fim, né? Assim foi a vida de Abraão. Abraão, ele entendeu isso. Já pensou se a pessoa ficar só olhando para o passado e desanimado? A pessoa deixa de lado a bênção de Deus, né? O que o Eterno quer para mim, quer para você. Se a gente for deixar se levar, né, por certas situações do dia a dia e ficar abatido e esmorecer, Deus não quer isso para nós não. Deus quer que você venha se reerguer, mas também se levantar dessa situação, diante dessa situação, encarar e prosseguir. A gente tem um exemplo muito bem claro, né, que essa palavra do Eterno, como eu falei, essa paraxá é um momento muito importante, porque o exemplo claro está aí na nossa frente, né, está aqui na palavra do Eterno. Abraão, uma pessoa adiantada em idade, a palavra do Eterno, se você ler aí, você vai ver, né, um ser humano adiantado em idade, né, e Abraão, ele se levantou, ele viu que tinha um objetivo, um propósito a ser seguido, e Abraão resolveu caminhar, ele resolveu marchar, ele resolveu enfrentar a situação. E ele não ficou parado. Então, por isso que a palavra do Eterno é importante a gente ler, é importante a gente compreender semanalmente. Como eu falo, né? Por isso que eu abri esse canal com esse objetivo. Então, Abraão entendeu isso. Ele compreendeu que ainda tinha um propósito. E ele se levanta, né, e vai até os filhos de Et ali, como a palavra do Eterno fala. E ele compreendeu que ele tinha que caminhar, ele tinha que marchar. Como eu falei, né, Isaac ainda não tinha se casado. E para a descendência de Abraão, para cumprir o propósito, né, então precisava que Isaac encontrasse ali uma esposa. Então Abraão, ele se levantou e ele falou, não, está na hora de parar de se lamentar e eu tenho que enterrar a Sara, né, que é a esposa dele. E ele se levantou e ele foi em busca, ele correu atrás. E passou a tomar ali uma atitude, né? Ele tinha que ter um pedaço de... E o texto vai dizer claramente, especificamente, por que Abraão quer esse pedaço de terra, né? Que o texto vai dizer aqui mais na frente, que é o campo de Macpela, né? Caverna de Macpela, que está ali no campo de... Hoje, atualmente, nos dias de hoje, de Hebron. Então é muito bom compreender a palavra do Eterno, que a gente entende a palavra do Eterno e a gente começa a ter uma visão da perseverança. O quanto a perseverança, ela, quando você persevera, quando você tem um foco na sua vida,
Você não se deixa abater, pelo contrário, você usa esses momentos como um combustível, né? É como eu falei lá atrás, você vê um lado bom da situação, né? De alguma forma tem um lado bom, você pode ter certeza disso. Então não é o fim, né? Às vezes você está aí diante de uma situação, então se levante, vai em frente, busque a Deus e Deus vai te dar a vitória. Então a gente vai ler agora o verso 5. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, verso 6 agora: ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, enterra a tua morta nas mais escolhidas de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura para enterrar a tua morta. Então veja que os habitantes daquela terra, os filhos de Et, eles queriam, né, que Abraão tomasse ali um lugar, né, no meio deles ali e sepultasse ali Sara, sua esposa, né, que sepultasse ali sua mulher. Então Abraão, ele tinha um objetivo, né? O eterno Deus, ele revelou para Abraão, né, algo espiritual. Por que Abraão tanto queria comprar um local específico, que o texto vai dizer? Então Abraão, e aqueles habitantes, né, como o texto diz, que ele via em Abraão um príncipe, um representante de Deus na terra, né? Então aqueles habitantes reconheciam Abraão, eles gostavam ali de estar com Abraão, o texto vai dizer. Então eles reconheciam que Abraão era um representante de Deus, uma pessoa abençoada, né? Então tinha muito temor, tinha muita... o texto vai dizer que eles gostavam muito de Abraão e reconhecia Deus na vida de Abraão. Então é como se eu fico pensando, né, nos dias de hoje, talvez no dia a dia, né, como que está sendo a nossa vida nos dias de hoje, né, um mundo aí que a gente vê, embora com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, guerras, né, a gente vê valores distorcidos, a gente vê os valores, os princípios que Deus deixou, que o eterno Deus deixou e nos ensinou, as pessoas distorcendo. Então, como está sendo nossa atitude nos dias de hoje? Como que a gente está procedendo através, como o texto vai dizer, né, que aqueles habitantes, aquelas pessoas reconheciam Deus na vida de Abraão. É como se ele fosse um representante de Deus. Talvez você aí na sua casa, né, eu pergunto, se você está sendo um representante de Deus, você está valorizando, né, a bênção que Deus deu na sua vida, né? Se você está cuidando, se você está ali representando Deus na sua família, né, no seu dia a dia. Como que você representa Deus aí no seu trabalho, talvez, né, na sua empresa, talvez onde você estiver, seja em qualquer área, né? Talvez você é um médico, talvez, enfim, né? Talvez você tenha um cargo na sua denominação. E a pergunta é essa, né? Como que a gente representa o nosso Deus nessa terra? Como que está sendo o nosso dia a dia? Então, meus amados, que podemos aprender com essa palavra. E que onde você for, aonde você estiver, você não precisa se preocupar de que você é santo, não é isso. Você tem que se preocupar que você tem que fazer aquilo que Deus pede. O que é que Deus pede? É tudo isso que eu vim falando, né? É amar o seu próximo, é cuidar das pessoas, é valorizar as pessoas, dizer obrigado para as pessoas na rua, é você ser humilde. Veja que os maiores homens da Bíblia, né, começando por Abraão, uma pessoa humilde, uma pessoa... Abraão é considerado amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus na Bíblia. Então veja que, né, que temor, veja que elevação, né? Então eu pergunto para você, né, e como que está sendo nossos dias, né, nesses dias de hoje, como que a gente tem feito, o que que a gente tem tentado melhorar para representar Deus. Eu falo aqui não é só para pessoa que é religiosa, não, eu falo para qualquer pessoa. Essa palavra aqui não é só para, não tem nada a ver, aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando no temor de Deus. Se você teme a Deus, se você reconhece Deus, que tem um Criador nesse mundo, que Deus fez todas as coisas, e você teme a Ele, então a religião, ela não importa a religião. O que importa é o seu temor,
comunhão com Deus, o reconhecimento que Deus quer, né? Que é reconhecer o eterno em todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E é isso que Deus quer na nossa vida. E nós temos que se espelhar nos nossos patriarcas, né? E aí vem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e né, Moisés, os grandes homens da Bíblia, né? Os homens mais humildes, mais mansos. A palavra do Eterno diz que foram os homens mais mansos dessa terra, mais humildes. Então que nós sejamos, que nós aprendemos junto com essa palavra que nós venha trazer para a nossa vida, né, essa palavra e nós venha colocar em prática. E você vai ver que sua vida vai mudar. Sua vida ela vai mudar, ela não vai caminhar do mesmo jeito. Então vamos ler aqui no verso, agora o verso 7, né, em diante aqui, para ir compreendendo. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morte de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoa, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Então veja que Abraão, o povo ali quis dar de presente, né, para ele, um local para ele, até porque, como eu falei, né, o povo reconhecia Deus em Abraão, e reconhecia que ele era um representante de Deus. O povo reconhecia que Abraão era um representante de Deus. Então eles quis dar ali um presente para Abraão. Então veja que Abraão, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele entendeu que naquele momento ali, ele tinha que se esforçar um pouco mais. Ele entendeu justamente pelo propósito. Eu quero falar mais na frente sobre isso e vocês vão entender. Por isso que é importante assistir até o final a porção semanal. Se você chegou até aqui, continua, que você vai ser abençoado. Porque a palavra do Eterno, ela vai nos direcionando, ela vai nos dando sentido, ela vai nos guiando. Eu falo para você, fica até o final desse vídeo que você vai compreender. Então ali, como eu falei, Abraão ele quis comprar. E os habitantes daquela terra, né, os filhos de Het, eles quis dar ali para Abraão um presente. Porque eles reconheciam normal, né? Veja que, vamos supor, nos dias de hoje a pessoa é um líder religioso e ou você é uma pessoa que as pessoas te reconhecem na sociedade, né? Como eu sempre falo, não é sobre religião, é sobre temor a Deus. Talvez você é uma pessoa aí e as pessoas elas gostam de você e querem te dar um presente. E é normal que assim foi naqueles dias ali, né? Esses filhos de Het, eles quis dar um presente para Abraão, um local para Abraão sepultar Sara, sua esposa. Só que Abraão viu ali que tinha um objetivo espiritual, a qual, como eu falei, quero explicar mais na frente um pouco. Então Abraão fala que quer comprar, como o verso 9, né? E o 10 aqui vai dizer. Então, o verso 9, né, particularmente o verso 9, está deixando bem claro que Abraão ele quer comprar. Então, no texto na nossa Bíblia, está como dai-me, né, que dá-me pelo devido preço. E na tradução em hebraico, não é dai-me, né, como diz aqui o verso 9, né, que ele me dê a cova de Macpela. No hebraico está que ele venda-me, né, que ele venda-me a cova de Macpela. Então Abraão deixa claro, né, quando ele pede ali para os filhos de Het falar ali com Efrom, né, que Efrom Efrom era o dono daquele local, daquele campo, né, que Abraão vai dizer que fica no final do campo dele, né. Então ele fala que quer comprar, né, no texto original em hebraico, traduzido ali para o português, venda-me, né, que aqui está que ele me dê a cova de Macpela, mas, como eu falei, né, no hebraico venda-me. Então Abraão ele pede, ele deixa bem claro que ele quer comprar. E esse objetivo é maravilhoso, vocês vão compreender. Então a gente vai ler agora o verso 10, vai compreendendo. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Het, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão aos ouvidos dos filhos de Het. Ou seja, Efrom respondeu de uma forma que todos que estavam ali, como eu falei, Abraão era uma pessoa muito querida e o povo foi ali
até Efron, interceder por ele, né? Falar ali com Efron ali, através para Efron ouvir Abraão. Então o povo gostava dele, estava ali a multidão, a Bíblia diz, o texto vai dizer que estava a multidão, né? E Efron falou com Abraão de uma forma que todos que estavam ali escutassem, né? Então foi nesse momento que ele fala aos filhos de Et: de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, verso 11, não, meu Senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, né? Que quer dizer, dou, sepulta a tua morta. Verso 12, então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efron aos ouvidos do filho da terra, dizendo, ou seja, Abraão, no mesmo tom de voz ali, ele falou de uma forma que todos que estavam ali escutassem. Ele se direcionou a palavra a Efron, de maneira que todos que estavam ali escutassem, né, o que Abraão estava falando. E falou a Efron aos ouvidos do filho da terra, dizendo, mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, o te darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Ou seja, Abraão fala que ele fala o preço daquela terra, daquele campo, do campo de Macpela, né, que ele quer. E pediu para Efron falar o preço que ele pagava ele, né? Ele toma de mim o dinheiro e está tudo certo, eu compro a terra. Então Abraão ele especifica para ele ali. E isso quer dizer para nós que muitas das vezes, como eu falo, mesmo por ser um presente, né? Talvez igual Abraão ali queria sepultar Sara. Era um momento que ele precisava ali, ele queria fazer o que tinha que ser feito, né? Era sepultar sua esposa. Então nesse momento ele podia ter achado assim, não, é um presente, é de Deus, né? Muitas situações na nossa vida tem momentos que você pensa assim, não, é um presente, é de Deus, eu vou pegar, eu vou fazer assim, não, está me oferecendo, eu vou lá, eu vou aceitar ajuda. Quando na verdade muitas das vezes Deus ele quer que você venha ter por mérito próprio, que você venha trabalhar, que você venha ter seu esforço. Então Abraão nesse momento ele entendeu, como o texto vem dizendo que Abraão sempre ele está ali, ele está resistente porque ele sabe que tem um propósito no que Deus revelou a ele, né? Então Abraão ele poderia ter aceitado esse presente. Veja só, né? Você está num momento difícil aí não, quando é uma coisa que realmente você está ali e não tem outro jeito e tal, aí Deus te mostra, amém, glória a Deus. Mas tem situação que na sua vida que talvez nem tudo que né, um presente, ele é verdadeiramente ali um presente em si. Nem tudo né, na verdade. Porque se trata de valor, né? Muitas das vezes, o valor, aquilo que você se esforça a pagar. Então tem coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que esforçar, né? Para adquirir, para a gente ter. Porque muitas das vezes é através do seu esforço. Muitas das vezes não é um jeito fácil. Ah, não, eu sou de Deus. Deus vai tocar na pessoa e a pessoa vai me trazer algo aqui para mim e eu vou, né, e vou conseguir algo. Não, a pessoa tem que olhar assim como Abraão olhou. A gente tem que entender. E Abraão entendeu aquele momento, que aquilo ali tinha um valor espiritual. Que estava acima de todas as coisas, né? Que estava acima de valor de fato material. Mas um valor espiritual. Que o Eterno tinha revelado para ele ali, né? Então, Abraão compreendeu isso, por isso ele quis comprar, né? Pelo devido preço, né? Pelo devido jeito legal, né? Quando você compra uma propriedade, ali estavam as testemunhas, os filhos de Et. Então Abraão queria fazer tudo certinho para comprar esse lugar. E foi assim que Abraão fez. Ele entendeu esse propósito, ele compreendeu que ali tinha um valor espiritual, tinha um sentido, né? E é um sentido de posteridade, né? Ia durar até os dias de hoje. Eu vou estar falando um pouco melhor sobre isso. E ele permaneceu. Por isso é a insistência de Abraão em comprar, né? Para que Efron viesse a vender para ele.
E vamos continuar lendo, né? Para ir compreendendo a palavra. Agora no verso 14, após Abraão ter falado ali, né? Pedido o preço para que ele viesse a comprar. Agora o verso 14 diz que: E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Ou seja, quando Efrom fala para Abraão, aqui ele está dando um valor, né? Daquele lugar, daquele local que Abraão diz para ele. Então, quando ele fala a terra é de 400 ciclos de prata, é o valor do lugar, daquele campo. Então, quer dizer, está simbolizando ali o valor do local. E ele fala ali é de 400 ciclos de prata, né? E continuando, é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? É uma pergunta que ele faz para Abraão, né? Meu senhor, ouve, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Ou seja, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Ou seja, na moeda, né? Foi pesado ali, tudo certinho, conforme Efrom tinha falado. Então Abraão insistiu até o fim e Efrom acabou vendendo para ele ali o campo, né? O campo de Macpela. Então Abraão ele compra, né, esse campo, ele paga ali para Efrom. E o texto vai dizer, né, vai discorrer um pouco aqui, resumir um pouco, para não ficar muito longo o vídeo. E o texto vai dizer que ele sepulta Sara, né, no campo de Macpela, né, na caverna de Macpela. E Abraão, Deus abençoa Abraão e dá tudo certo. E como eu estava dizendo, né, um resumo, Abraão sepulta Sara, e aí, nesse mesmo lugar, no campo de Macpela, onde Abraão sepulta Sara ali, foram sepultados, começar aqui da frente para trás para entender melhor a forma que eu quero dizer. Foram sepultados Jacó e Leia, né? Foram sepultados Isaac e Rebeca, né? Sua esposa, Abraão e Sara, e Adão e Eva. Esse era o motivo por qual Abraão quis comprar aquele lugar. Então veja como a gente compreende a palavra do Eterno, né? Por que Abraão tanto insistia em comprar a caverna de Macpela? Por que Abraão viu ali que aquele lugar tinha sido sepultado Adão e Eva? Então esse era o motivo verdadeiro porque Abraão tanto insistiu, né? A gente compreende que Abraão tanto insistiu em comprar esse local. E como eu falei, né? Justamente porque Noé, ele é a 10ª geração de Adão. Então Noé, após Deus ter terminado ali, acabado com o mundo, né? E acaba o dilúvio e Noé volta para a terra. Noé vai para aquele lugar, né? Que é a terra de Israel hoje. Então Noé, os filhos de Noé, Noé é a 10ª geração de Adão. Para compreender melhor, né? Noé é a 10ª geração de Adão. E o filho de Noé, que é Sem, ele passou para Abraão as informações, né, do ocorrido, tanto como foi o fim do mundo, né, como foi ali o ocorrido das coisas, como também aquele local, né, o campo de Macpela, que ali Adão, né, o primeiro casal, né, foram sepultados ali naquele local ali. Então esse foi o entendimento que Abraão teve, e ele entendeu isso, o valor espiritual que tinha ali. Sempre Abraão sabia, né, da importância, Abraão sabia daquele valor que tinha aquele local. Por isso ele quis comprar ali aquele local ali, o campo de Macpela. E nesse local, até os dias de hoje, se você tiver a oportunidade, né, se assim Deus permitir, e em Israel, você vai ver na cidade de Hebron, né, você vai ver lá o local, é um dos um dos mais visitados ali em Israel, que é um lugar muito elevado, né? Atualmente, nos dias de hoje, tem a sinagoga, né? Uma sinagoga, né, de um lado, de outro lado uma outra denominação islâmica, mas
tem lá o local, né? O local ali onde Isaac, aliás, voltando, onde Jacó e Leia foram sepultados, tem um local onde Isaac e Rebeca, sua esposa, né? E o local ali de Abraão e Sara, né, que foi sepultado ali. E tem a caverna ali, um local, né, na caverna, onde foram sepultados Adão e Eva. Então veja que interessante, por isso que Abraão ele andava em espírito, ele compreendeu isso. É um entendimento maravilhoso que a palavra do Eterno ela traz para nós, né? Então a gente entende o valor espiritual desse local, desse lugar, Campo de Macpela, onde Adão e Eva foram sepultados ali. Por isso Abraão insistiu tanto em comprar esse lugar. Porque desde o momento, né, desde sempre Abraão sabia que ali Adão e Eva foi sepultado naquele local. E a palavra do Eterno, quando você estuda mais fundo a palavra do Eterno, justamente pelo fato que Adão e Eva, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Como eu e você, todos nós sabemos disso. Porém, Deus ele levanta outro casal. Deus abençoa outro casal nessa terra, que é Abraão e Sara. Então, Abraão e Sara é a retificação de Adão e Eva, né, do pecado ali. Deus levanta esse casal, Abraão e Sara, né? Porque, como eu falei, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Porém, Deus levanta Abraão e Sara, para que através deles, né, desse casal, viesse o Redentor, viesse o Senhor Jesus. Ali mais na frente, né, você vai ver que a linhagem, né? Então, desse casal veio o Senhor Jesus. Então, veja que interessante a palavra do Eterno, que maravilha esse compreendimento, esse valor espiritual, e nesse valor espiritual o que a palavra do Eterno revela para nós. Então, é dessa forma, meus amados. É compreendendo a palavra do Eterno que você passa a entender o Eterno Deus, você passa a conhecer cada vez mais. Como você vai conhecer? Você vai conhecer entendendo, você vai lendo, né? Por isso que o Eterno deixou a palavra, né, que é esse manual, para que nós podemos compreender os sinais, como que foi todas as coisas, e que a gente venha compreender como o Eterno vem agir na nossa vida, e a gente venha entender. E aqui na outra parte da Paraxá, já, né, caminhando aqui para o final da Paraxá, Abraão, chega um momento que Abraão pede para o seu servo Eliezer, para o seu servo buscar ali uma esposa para Isaac, seu filho, né? Como eu falei, Isaac já estava 40 anos ali já, né? No modo de dizer. Então, querendo ou não, Isaac ele tinha que ter uma esposa, né? E Abraão viu que os dias iam passando e ele já estava adiantado em idade. Então havia uma promessa, né? Como eu sempre falo, né? Ele não se esqueceu da promessa do Eterno. E ele atentou para isso. Ele chama seu servo, né? O servo mais velho ali da sua casa, que é Eliezer, e fala para ele fazer um juramento, né? Abraão pede para ele colocar a mão ali. Havia um costume antigo, né? Nessa época, um costume ali oriental, de colocar a mão, né? Quando fosse fazer um juramento, colocava a mão ali debaixo da coxa. Então é um costume muito antigo ali. E Abraão fez ele jurar, né? E ele fala para Abraão ali que ele vai cumprir a parte dele. E porém ele fala nesse momento, Eliezer fala nesse momento, porém se a mulher não querer vir junto com ele, né? E ele fala mais na frente ali que ele estava livre. Se ela não quisesse vir com ele estava livre do juramento. Então Eliezer faz ali o juramento, né? Coloca a mão ali na coxa de Abraão. E por que Abraão faz isso, né, com Eliezer? Porque Abraão justamente não queria que Isaac se casasse com as cananéias, né, daquela cidade, daqueles habitantes ali. Ele queria uma esposa para Isaac. Abraão queria uma esposa para Isaac da terra dele, né, da descendência ali, da parentela dele. Então ele pede para Eliezer fazer esse juramento. Eliezer, um servo muito fiel, o texto vai dizer mais na frente. Um servo de Deus e servo do seu senhor Abraão, que temia a Deus, né? E o seu senhor ali, Abraão, um exemplo de obediência que tremendo, né? Porque Eliezer, veja só, né? Um lugar onde Abraão pede, que Abraão já estava na terra de Canaã, já tinha ali peregrinado, né?
chegar da terra de Canaã e tudo, como vocês mesmos sabem ali o discorrer do texto, e como eu venho falando, né? Então Abraão já estava ali em Canaã. Então o que acontece? Eliezer tinha que atravessar a Síria, né? O Iraque e parte do Irã ali. Eliezer tinha que atravessar veja só a distância, né? É meses de viagem. E Eliezer obedeceu ao seu servo, né? O seu senhor ali, Abraão. Então veja que exemplo de obediência, né? Você traz para os dias de hoje, né? A gente vê aí os ministérios, né? As denominações, muitas das vezes elas têm muito esse problema, né? De obediência. Muitas das vezes há muitos profissionais na obra diante do Eterno, né? A verdade é essa. E hoje em dia há muitos profissionais, mas obediência e temor a Deus são poucos. E temor, né, ali com o seu líder, né, com o seu líder religioso, com sua denominação. Então a gente percebe que aqui Eliezer como servo fiel, né? Ele reconheceu que o seu Senhor, ele ia cumprir ali o que o seu Senhor tinha falado. Então um exemplo de obediência é um exemplo tremendo. Então Eliezer prepara ali os camelos, Abraão dá o seu melhor ali para ele, né? Eliezer prepara tudo e Eliezer parte em direção, né, a esse local que Abraão passa para ele ali, né, que é na Mesopotâmia, na terra de Noa. E Eliezer vai, a palavra do Eterno vai dizer que Eliezer obedece ao seu senhor ali, Abraão, e ele vai, né, em direção dessa terra para buscar ali a esposa para Isaac. E quando chega na porta da cidade ali, chega ali na cidade, Eliezer ele faz ali um pedido para Deus, ele faz uma prova a Deus ali, e ele fala que aquela que tinha um costume nessa época, das moças, né, ali das donzelas, buscar água no poço no final da tarde ali, e no período da tarde, melhor dizendo, e havia esse costume. E ele fala para Deus se aquela que der de beber com o seu cântaro, né, der água para ele com o seu cântaro, e também após dar água para ele beber, e também dar água para os seus camelos ali beber, que esse seja a mulher para o seu senhor, Isaac. Então ali, quando ele estava falando ainda, quando o seu servo Eliezer, o servo de Abraão, ainda estava fazendo essa prova, é uma espécie de uma oração, né, que ele ora a Deus ali, ele faz essa prova. Quando havia ele ainda falando, eis que Rebeca vinha, descendo ali com o seu cântaro, para buscar água no poço. Ela vinha saindo ali, né, para pegar água do poço ali. E ela pega a água, e ele vai ao encontro de Rebeca. E acontece justamente, né, veja como Deus é maravilhoso, da forma que ele pediu a Deus ali, acontece justamente ali como ele vinha pedir, ele vinha orar. No momento ali a moça dá água para ele, e o texto vai dizer que Rebeca era uma mulher muito bonita, era uma pessoa uma donzela muito vistosa, muito linda, sabe? E o texto vai deixar bem claro que Rebeca era uma pessoa de presença. Então Rebeca ela dá água ali para ele, né? Para Eliezer, para ele beber, e depois o texto vai dizer que ela busca água ali no poço e dá de beber a todos os seus camelos. E o texto diz que era 10 camelos, né? O texto vai dizer aqui claramente que era 10 camelos quando Eliezer parte ali. Então veja que o esforço dela, né? Veja que pessoa de uma humildade, primeiramente falando, né? Uma humildade que ela tinha, e o temor dela, né? De ajudar ali aquele homem, aquele viajante ali, que ela nem conhecia ainda. E ela fez isso, ela deu com muito carinho ali, deu de beber a ele, seus camelos, todos os camelos, o texto vai dizer. E então acontece como Eliezer tinha falado com Deus, Eliezer depois agradece a Deus. E nesse momento, né, ele, após ter avistado ali, ela muito bonita, como eu falei aqui, né, era uma donzela muito bonita, que homem nenhum tinha tocado, né, que o texto vai dizer. E ali foi a confirmação de Deus, né, que
que era essa mulher, a Rebeca, né? Ele tinha que levar para o seu senhor, que era Isaac. E como eu falei, eles vão para a casa ali da família dela, conversa ali com a família, né? A família dele ofereceu comida, né? Uma refeição. Eliezer fala que só vai alimentar, né? Fazer aquela refeição depois que falar. E ali Eliezer declara ali para aquela família, os pais dela, que Abraão Deus prosperou ele, conta toda a história ali, né? Para eles fez saber ali sobre Abraão e o que tinha ocorrido ali, que Deus abençoou Abraão e havia feito uma promessa e que seu filho que seu filho precisava se casar, né? E Abraão pede ali para ele ir lá e nessa terra e tal, e ele conta todo ali o objetivo e Deus fez a obra. Então veja que maravilha, né? Como Deus trabalha. E o texto vai dizer que quando ele fala ali para Rebeca, que Eliezer fala para Rebeca ir com ele, ela aceita, né? Então Rebeca aceita ir com ele, né? Uma terra, veja só, uma terra que ela não conhecia ainda, né? Não conhecia como que era, não sabia como que era Isaac, né? Não sabia se era feio, se era bonito, né? Então veja só que foi por aí. Então a palavra do Eterno é muito clara para nós, ela deixa entender para nós que cada detalhe, né? Cada detalhe Deus vai, é como se fosse uma coisa vai encaixando na outra. Então Eliezer volta, né, ali para a terra ali do seu senhor Abraão, levando Rebeca. Deus abençoou ele. E o texto vai dizer, discorrendo aqui um pouco o texto, resumindo, que quando ele está chegando ali, né, no local ali onde estava o seu senhor, o texto vai dizer também que era um costume de Isaac, sair à tarde, né, durante a tarde, orar a Deus, clamar a Deus, né, sair pelo campo, sair para os campos, né, para orar a Deus, para buscar o Criador, ao Eterno. Então por isso que eu senti um desejo no meu coração, né, através desse estudo, quando eu passei a estudar e fazer esse estudo bíblico aqui, para mim gravar esse vídeo, eu compreendi que é importante, né? A oração ela tem sua eficácia. E eu quero fazer uma observação aqui, quando eu falo que todos vocês que se inscreveram no canal, né? É porque, espiritualmente falando, quando você se inscreve no canal, você está deixando seu nome ali. O Eterno vai ver sua boa vontade. O Criador, ele vê todas as coisas. Então, quando você se inscreve no canal, com esse propósito, né, de eu estar orando aqui por vocês 3 vezes ao dia, é justamente pelo entendimento que eu tive, né? E como é compreendido também lá em Israel, no povo judeu. Então é compreendido que a própria palavra do Eterno, a Torá, nos ensina, né, que Abraão ele criou ali a oração da manhã, né? O Isaac, né, como o próprio texto está falando aqui, né, era um costume de Isaac sair pelos campos, né, para orar, para clamar a Deus. Então, por isso que, né, aproveitei esse momento aqui para que vocês possam compreender melhor que há um sentido espiritual, né? Tudo que eu falar aqui para vocês, eu quero falar com base na palavra do Eterno, porque é o que vai mudar a sua vida, é a palavra do Eterno. E não é o meu querer, não é o meu jeito, mas tudo com base na palavra do Eterno. E Deus vai te abençoar. Então, quando eu falo para vocês se inscrever, é porque eu creio na promessa do Eterno. Assim como eu creio na promessa do Eterno na minha vida, eu creio que o Eterno Deus vai mudar a sua vida. Creia nessa palavra. Então, quando Isaac está ali, né? O texto vai dizer que Isaac sai para orar, e eu estou fazendo aqui um resumo. Ele avista, ele levanta os olhos, Isaac vê os camelos vindo, né? Ele olha, né? Ele vê ali os camelos chegando, né? E o texto vai dizer também que Rebeca, ela vê também Isaac, né? Aquele senhor, aquele homem, e ela pergunta para o seu servo Eliezer: veja, quem é aquele homem que está vindo em direção, né, ali no campo, em nossa direção ali no campo? E Eliezer responde para ela: é o meu senhor. Eliezer fala para ela, né, que é Isaac. E ali é um costume oriental que ela se cobre com um véu. É um costume oriental, né, que as mulheres, quando se apresentam, né, diante ali dos homens, elas se cobrem ali com um véu.
E aconteceu dessa forma. Então, nesse momento, Eliezer vai falar ali para Isaac, né, sobre o ocorrido, a viagem ali, como foi tudo que aconteceu. E o texto vai dizer que Isaac leva a Rebeca para a tenda da sua mãe Sara. E o texto diz também que Isaac amou ali a Rebeca, né, sua mulher. Eles se casam, né? Então Isaac ali foi consolado, né, quando seu servo vai lá buscar a Rebeca e de fato ela chega ali, né, ele leva ali para a tenda da sua mãe Sara. Esse levar ali para a tenda da sua mãe significa que a nora de Abraão, né, passou ali, dá continuidade ali. É um sentido espiritual, né, que o texto vai dizer em hebraico ali, que é um sentido ali que Rebeca deu continuidade ali, o propósito ali no dia a dia, né? Ela começou a fazer parte também desse propósito espiritual e fez de fato, né? Então ali Isaac foi consolado, né, da morte da sua mãe, e ali foi ali a nora de Abraão, né? Passou ali a conviver ali nessa tenda junto com eles. Imagina só a alegria, né, para Abraão ali saber que dela vai vir ali os descendentes, porque a promessa ainda tinha esse propósito da promessa, né? Como Deus faz ali, que Deus ia multiplicar a descendência de Abraão como a areia do mar e as estrelas do céu. Então Abraão, imagina a felicidade, né? E também Isaac, que foi consolado ali através da vinda de Rebeca, ele foi consolado sobre a morte ali da sua mãe. Então, que maravilha a palavra do Eterno. E é uma maravilha mesmo a palavra do Eterno, porque veja só, né? Talvez você está passando aí por um momento difícil na vida sua, você talvez está passando por uma dificuldade, talvez você tenha buscado a Deus, né, em determinada área e talvez não tenha ainda alcançado. Então veja que não baixe a cabeça, porque o Eterno vai te abençoar, você vai sair dessa situação difícil, você vai viver dias melhores, você vai viver dias plenos, né, como a palavra do Eterno diz. Seus dias vão ser plenos. Você vai ter plenitude na sua vida. Então não desanima, porque quando você desanima, você tem uma expressão que diz que você não está reconhecendo Deus na sua vida. Quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa está cabisbaixa. Então você tem que se animar, você tem que levantar a sua cabeça. Assim como essa paraxá diz, né, que Abraão se levantou, e ele planteou ali para Sara, mas ele se levantou e ele viu que tinha coisas a fazer e ele foi ali, proposta ali também de enterrar ali sua esposa, fez o que tinha que ser feito, comprou ali a caverna de Macpela, e os dias foi passando e ele falou, tem que arrumar uma esposa para o meu filho. Então assim, Abraão compreendeu, né? Isaac também foi consolado ali, quando o texto vai dizer que ele foi consolado, né, com a chegada ali de Rebeca, sua esposa. Então talvez no momento que você está passando aí, não é nada para Deus. E vai chegar esse momento alegre, esse momento de alegria na sua vida. Você vai olhar e vai ver que não era o fim. E o texto vai dizer, Abraão arrumou outra esposa, Abraão se casa novamente ali com Quétura e teve filhos. O texto vai dizer também que Abraão teve mais filhos ali com as concubinas. E ainda em vida, Abraão ali dá presente ali para esses filhos ali das concubinas, né? Envia eles para o Oriente, né? Que hoje nos dias atuais ali os drusos, alguns povos ali que tem no Oriente. E para Isaac, Abraão deu tudo que tinha, né? A riqueza, e a riqueza material, né? Abraão deu tudo que tinha para Isaac, a herança, né? Como Deus ali havia prometido ali para ele. Ele adquiriu e deu para Isaac, né, essa herança. E após tudo isso, né, Abraão expirou, Abraão morreu, né, com 175 anos. Ele teve dias fartos, né, a palavra do Eterno vai dizer que farto de dias. E o texto vai dizer mais na frente que Isaac e Ismael sepultou seu pai, né? Os dois ali sepultaram seu pai ali na caverna de Macpela, né, no campo ali de Macpela, local esse onde ele em vida havia comprado ali, né, para sepultar Sara, da qual eu esclareci, né, eu falei aqui já sobre esse assunto. Então nesse local, né, que foi sepultada ali Sara, foi sepultado Abraão
ali pelos seus filhos, né, Isaac e Ismael. Então é daqui que surge, né, a proposta de paz, o acordo de Abraão, né, proposto ali pelos Estados Unidos, ali no Oriente Médio. Então foi desse momento, né, que Isaac e Ismael, né, seus dois filhos em paz, sepulta ali, né, ali no túmulo, sepulta o seu pai. Então isso é muito profético. Então é daqui que é tirado, né, a proposta do acordo de Abraão, proposta de paz ali pelos Estados Unidos, né, através ali de Jared. Eu quero até fazer um vídeo sobre isso, né, explicando. E logo, em breve eu quero fazer um vídeo sobre esse acordo de paz, né, o que está por trás de tudo isso, o que vai acontecer, né, o que está acontecendo no mundo. Eu quero fazer um vídeo, né, explicando um pouco sobre isso, para que os irmãos venham compreender. E é muito importante, né? Tem muito a ver com os fins dos tempos e tem muitas informações. Eu quero fazer esse vídeo. Então é daqui que nasce, né, o acordo de Abraão, proposto ali pelos Estados Unidos, ali no Oriente Médio, feito ali, né, pelo genro de Trump, do presidente Trump, Jared. Então é muito profético isso. Os dois filhos ali, né, Ismael e Isaac, ali no túmulo, sepultando seu pai, né? Então os dois em paz ali, sepultando seu pai. Então por isso que o texto vai dizer, né, a descendência de Isaac ali, os judeus, e a descendência de Ismael, né, que é os árabes, os dois povos ali em paz, sepultando ali o seu pai. Então por isso que daí nasce o acordo de Abraão, né, desse trecho aqui que sai essa proposta ali, feita ali pelo Jared, né, como eu falei, desse pacto de paz, né, ali no Oriente Médio. Para esse acordo justamente para acabar com as guerras, né, acabar com tudo isso que vem acontecendo no mundo. Então é daí que nasce esse pacto, né? É muito profético isso. E no final da Paraxá, né, o texto vai dizer que Ismael teve 12 filhos, né, 12 príncipes, cada um ali com suas terras, né, seus castelos. E Ismael viveu 137 anos, né? Ismael, com 137 anos, ele morreu e foi ali sepultado, né, no meio do seu povo. Então, nessa Paraxá, nós vemos que Abraão e Sara, né, eles cumpriram ali com o seu propósito, né? Sara ali morreu primeiro, e então Sara cumpriu com o seu propósito. Ela entendeu, como eu falei, né? Ela não se deixou levar pelos seus dias ruins, né, os dias difíceis da sua vida. Ela permaneceu e ela foi abençoada. Então Sara cumpriu com o seu propósito, assim como Abraão, que Deus fez a promessa para Abraão ali, né? E ele peregrinou, ele foi firme, ele não desistiu, não desanimou, passou por muita coisa nessa vida, não desanimou, e ele foi vencedor. Ele olhou para frente, né? Ele olhou para a palavra do Eterno, ele não desanimou, ele compreendeu o propósito de Deus na vida dele, e Abraão foi vencedor. Então que você possa ser abençoado através desse estudo, dessa paraxá, dessa porção semanal, que o Eterno venha falar no seu coração, né? Como eu falei, não importa o problema que você vem passando, não importa o que você almeja, né? Talvez aos seus olhos você ache difícil demais para você, mas creia que o Eterno é o Deus, o Senhor dos Exércitos. O Eterno criou todas as coisas, Ele é poderoso, e Ele não vai deixar você desamparado. Então confia na palavra do Eterno, acredita, anda nos caminhos do Senhor, pratica aquilo que o Eterno vem ensinando na vida sua, que o Eterno vem falando com você, encontra o seu propósito, né? É interessante que você busca o seu propósito, e muitas das vezes você vai tentar uma, duas vezes, mesmo você tendo um chamado, não significa que você não vai passar por perseguições ou tribulações, mas veja que Abraão e Sara é exemplo disso. Assim como essa paraxá, essa porção semanal fala, né? Eles teve ali diversas tribulações, né? Diversas situações difíceis na sua vida, e eles não desistiram. Então que nós venhamos aprender, né, através dessa paraxá, aprender com o nosso patriarca Abraão, Sara, né, uma mulher de Deus nessa terra. Então que você venha ser abençoado, você venha enxergar isso na sua vida, você acha o seu propósito, e você venha permanecer e não venha desanimar. E como eu falei, alguma coisa acontecer na sua vida, ou está acontecendo, creia que tudo é para o bem. Deus tem um propósito nisso na sua vida. Eu não sei o que é, mas o que você está passando, ou o que você almeja, e ainda não alcançou, né? Se você não alcançou o que você almeja, é porque não chegou o tempo de Deus ainda na sua vida.
Veja que Abraão e Sara, como eu falei, eles esperaram ali. Sara esperou 90 anos, né? Praticamente ela teve seu filho Isaac com 90 anos. Então veja que, né, que tudo é no tempo de Deus. Eu quero dizer que o que você espera vai chegar na sua vida. Nós estamos falando aqui de Abraão e Sara, mas o que você almeja, o que você tem buscado, Deus tem escutado, Deus tem ouvido a sua oração. Só que Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando em seu favor e você vai ser abençoado. Então, como eu falei, né, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Eterno. Eu não sei, de repente você tem alguma pessoa no seu contato aí que precisa ouvir a palavra do Eterno. Envie esse vídeo para essa pessoa, né, com muito temor, com muita alegria, e essa pessoa vai ser abençoada através de você. E como eu falei, né, através do propósito de oração, 3 vezes ao dia eu vou estar orando. Já venho orando pelos inscritos e agora 3 vezes ao dia, né, daqui para frente, né, eu fiz esse propósito, eu quero cumprir esse propósito. E todos vocês que se inscreverem, né, 3 vezes ao dia eu quero estar orando por vocês. E se você quiser especificar, né, um pedido de oração, você quiser especificar aí um comentário, né, que vocês venham escrever aí nos comentários, que vocês venham deixar aí nos comentários, né, um pedido de oração específico. Porque às vezes a pessoa tem um parente meu, precisa de oração, e, né, enfim, você coloca aí nos comentários, né, uma bênção financeira. Eu vou estar orando 3 vezes ao dia, como eu expliquei, e que Deus venha abençoar a vida de vocês, que o Eterno venha falar nos seus corações e que na próxima paraxá, né, vocês venham estar comigo, aprendendo a palavra do Eterno e sendo abençoado cada vez mais.